Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a parte de reações orgânicas, tá? Vão ser vários vídeos falando sobre esse assunto, sendo que no vídeo de hoje vamos falar apenas as reações de substituição da química orgânica, então acompanha aí. Bom, primeiro de tudo, o que é uma reação de substituição? Como o próprio nome sugere, nesse tipo de reação você vai trocar um átomo de uma molécula orgânica por outro átomo ou por um grupo de átomos de outra molécula que vai reagir com essa molécula orgânica. Especificamente, esquematicamente, podemos representar uma reação de substituição dessa forma. Nesse primeiro composto aqui você tem um composto orgânico, tá? Que ele tem um substituinte aqui que eu vou chamar de A, e você está reagindo esse composto orgânico com outro composto que chamamos aqui de BX. Então o que é que acontece? Essa ligação aqui do composto BX, ela quebra, tá? Ela se rompe. Então, o átomo B, ele vai substituir o átomo A da molécula orgânica e o átomo A, ele vai se ligar a essa parte X que ficou sobrando da molécula que está reagindo com essa outra molécula orgânica. Então, o composto formado vai ser esse composto aqui. Ele foi formado a partir da substituição desse átomo A por esse átomo B, e tem a formação também desse subproduto. Então, a reação de substituição, você vai substituir um átomo de uma molécula orgânica, geralmente é um hidrogênio, por outro átomo de outra molécula que está reagindo com essa molécula orgânica. Bom, dependendo do composto, dependendo da função que você vai fazer essa reação, como por exemplo os hidrocarbonetos, lá nos hidrocarbonetos, lembra que você pode ter vários tipos de carbono, tá? Você pode ter o carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, de acordo com a classificação dos carbonos, essa substituição ela ocorre da seguinte forma. Se no seu composto ele tiver um carbono terciário, você vai dar prioridade à substituição por exemplo, de um átomo de hidrogênio desse carbono terciário. Se só tiver carbono secundário e carbono primário, dá prioridade à substituição do carbono secundário. Se só tiver primário, você vai substituir o átomo do carbono primário. Então, a facilidade de substituição segue exatamente essa ordem. Primeiro o carbono terciário, se houver na cadeia carbônica, depois o carbono terciário e a menor prioridade é o carbono primário. Bom, a primeira reação de substituição que vamos estudar é a halogenação. Como o próprio nome sugere, a halogenação ela vai ocorrer com esses compostos aqui. Lembrando que os átomos de flúor, cloro, bromo e iodo, eles fazem parte da família 7A, o grupo 17 da tabela periódica. Então a halogenação ela vai ocorrer exatamente com essas substâncias aqui, F2, Cl2, Br2 e I2. As reações mais comuns de halogenação são a cloração, como o próprio nome sugere. Você vai utilizar a molécula de cloro, Cl2, ou então a bromação, você vai utilizar a molécula de Br2. As reações com as moléculas de flúor, elas são explosivas, enquanto as reações com a molécula de iodo, elas são bastante lentas. Bom, o primeiro exemplo de halogenação que podemos citar é, por exemplo, a halogenação do metano com o gás cloro. Isso aqui, essa molécula aqui, ela pode ser escrita como Cl2 ou simplesmente ClCl. O que é que vai acontecer nessa substituição? Vamos substituir esse hidrogênio do metano por um átomo dessa substância simples. Lembrando que essa ligação aqui ela se rompe. Então, o que é que vai acontecer? Esse cloro ele vai substituir o hidrogênio e quando o hidrogênio sai dessa molécula, ele vai se ligar ao cloro que sobrou dessa molécula diatômica, formando os seguintes produtos. O hidrogênio foi substituído pelo cloro, como saiu o hidrogênio e aqui tinha um cloro sobrando, formou a molécula de HCl. Então você partiu do metano, que é um hidrocarboneto, e você obteve o cloro metano, que é um haleto orgânico. Bom, o segundo exemplo de halogenação é que ocorre com benzeno. Então, o que é que vai acontecer? Você está reagindo o benzeno com a molécula de Cl2. Essa ligação do Cl2 ela se rompe e vamos substituir o átomo de hidrogênio do benzeno. Então, o que é que acontece? O cloro substitui o hidrogênio
quando o hidrogênio sai, se liga a esse outro cloro aqui. Então, os compostos formados vão ser esses. Você tem aqui o clorobenzeno, lembrando que o cloro substituiu o hidrogênio, tá? Quando o hidrogênio saiu e ligou-se ao cloro, formou o HCl. Então, esse primeiro tipo de reação, que é a halogenação, ela ocorre com um composto orgânico mais os halogênios. Ok? Bom, segunda reação de substituição que vamos estudar é a nitração. A nitração ela vai ocorrer com ácido nítrico. Aqui, vamos escrever o ácido nítrico de uma forma diferente. Vamos escrever o ácido nítrico dessa forma aqui, ó. HO, tá certo? Um hidroxila, ligado ao grupo NO2. Lembrando o seguinte, pessoal. Esse grupo NO2 aqui, ele é o grupo chamado de grupo nitro. É o grupo que ele vai ser usado para realizar a substituição no composto orgânico. Bom, a nitração ela ocorre em presença de ácido sulfúrico concentrado. E o ácido sulfúrico concentrado ele funciona como um catalisador. Lembrando que um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação química. Então, note nessa seta aqui. Você tem ácido sulfúrico concentrado. Esse triângulo aqui significa que a reação está sendo realizada quente, com aquecimento. Então, vamos lá. Você tem um benzeno reagindo com ácido nítrico. Essa ligação aqui se rompe. Como é uma nitração, você vai substituir o hidrogênio por esse grupo aqui chamado nitro, tá? Então, vai ter a formação desses dois compostos. O hidrogênio do benzeno foi substituído pelo nitro, formando o nitrobenzeno. Quando o hidrogênio saiu, ele se combinou com esse OH, formando uma molécula de água. A mesma coisa no segundo exemplo. Nota, cada ponta dessa aqui, tá certo? É um carbono. Lembrando o seguinte, aqui você tem carbonos do tipo primários e secundários. Lembra da ordem de substituição. Primeiro substitui o terciário se tiver, depois o secundário, por último o primário. Então, esse hidrogênio aqui do carbono secundário, ele vai ser substituído. Mesma coisa, essa ligação aqui ela é rompida e esse grupo nitro, ele vai substituir o hidrogênio. Então, o hidrocarboneto aqui ele já está substituído pelo grupo nitro, formando um nitrobutano. O hidrogênio que saiu se ligou ao OH, formando uma molécula de água, que você pode escrever como sendo HOH. Beleza? Bom, o terceiro tipo de reação de substituição que vamos estudar é a sulfonação. A sulfonação ela vai ocorrer com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico também vamos escrever ele de uma forma diferente. Vamos escrever ele dessa forma aqui. OH ligado a SO3H. Lembra das aulas de funções orgânicas. Esse grupo SO3H ele é chamado de grupo sulfônico. Então, esse grupo sulfônico é o grupo que ele vai ser utilizado para realizar a substituição. Bom, na sulfonação, a sulfonação ela é feita sob as seguintes condições, tá? Ela necessita de ácido sulfúrico fumegante, ou seja, contendo esse óxido aqui, o SO3, dissolvido. Vamos lá? Bom, aqui eu estou querendo sulfonar o benzeno. Então, essa ligação aqui do ácido sulfúrico, tá? Ela se rompe e você tem esse grupo sulfônico. Esse grupo sulfônico ele vai substituir o hidrogênio do benzeno, formando esse composto aqui. Como o hidrogênio saiu, ele se combina com OH, formando uma molécula de água. Então, note, você partiu de um hidrocarboneto, ou seja, um composto com apenas carbono e hidrogênio, e obtemos aqui, no caso, um ácido sulfônico. Lembrando o seguinte, o ácido sulfônico ele tem esse grupo SO3H. Bom, aqui é a mesma coisa. Aqui temos o ciclopentano, que é um hidrocarboneto, reagindo com ácido sulfúrico. Essa ligação aqui, ela se rompe, e o grupo sulfônico, o grupo SO3H, ele vai substituir o hidrogênio, formando esses dois compostos aqui. Novamente, formando o ácido sulfônico, o hidrogênio foi substituído pelo grupo sulfônico,
e formando também uma molécula de água. Uma molécula de água, falando mais corretamente, 1 mol de água. Certo? Bom, a outra reação de substituição, tá, que vamos estudar hoje, é a reação chamada de alquilação, tá certo? Bom, a alquilação, como o próprio nome sugere, você vai substituir, por exemplo, o hidrogênio de um hidrocarboneto por um grupo alquil. Lembrando o seguinte, quem são os grupos classificados como grupos alquilas ou alquis? São esses grupos aqui. Por exemplo, temos o metil, que é o CH3, isso é um grupo alquila. Por exemplo, temos o etil, que é o CH3CH2. Temos o propil, o isopropil e assim sucessivamente. Então, a alquilação você vai substituir, por exemplo, o hidrogênio de um hidrocarboneto por um grupo alquil. Bom, a alquilação ela vai ocorrer na presença de cloreto de alumínio. E o cloreto de alumínio ele vai agir como catalisador. Vamos lá? Então, aqui eu estou querendo fazer a alquilação do benzeno com esse composto aqui, o clorometano. Lembrando que o clorometano ele é um haleto orgânico. Então, o que é que acontece? Eu quero substituir esse hidrogênio. Essa ligação aqui ela é quebrada. Como ela é uma alquilação, eu vou pegar esse grupo metil, que é um grupo alquila, e vou substituir o hidrogênio por esse grupo, formando esses dois compostos aqui. Aqui você tem o benzeno, tá? Substituído com o grupo metil, que foi substituído durante a alquilação. Como aqui sai o hidrogênio e sobrou um cloro do haleto orgânico, você tem a formação do HCl. Então note, você partiu do benzeno, que é esse primeiro composto aqui. Após a alquilação, obtemos o tolueno, ok? Bom, essa alquilação, ela também pode ser chamada com o nome de alquilação de Friedel-Crafts, tá? Que foram dois caras aí que proporam esse tipo de reação. Bom, a última reação de substituição que vamos estudar é a acilação. A acilação também ela pode ser chamada de acilação de Friedel-Crafts. Bom, a acilação ela ocorre, por exemplo, entre aromáticos, tá? E haletos de ácido. E aqui a mesma coisa. A acilação ela ocorre na presença do cloreto de alumínio. Lembrando que o cloreto de alumínio é um catalisador. Bom, nessa reação aqui temos o benzeno reagindo com esse haleto de ácido. Lembrando que os haletos de ácido eles têm esse grupo terminal aqui, C-O halogênio. No caso aqui, um átomo de cloro. Bom, então, o que vamos fazer? Vamos substituir esse hidrogênio por um grupo acila. O grupo acila é esse grupo aqui, ó, CH3COO. Esse grupo ele é chamado de um grupo acila. Opa, esse acento aqui não. Bom, então o que é que vai acontecer? Essa ligação aqui ela vai se romper, o grupo acila vai substituir o hidrogênio, e o hidrogênio, quando sai, ele se liga ao cloro, formando esses compostos aqui. Aqui você tem um composto orgânico, que ele foi formado a partir da substituição do hidrogênio pelo grupo acila, e aqui você tem a formação de 1 mol de HCl. Lembrando que quando o hidrogênio ele sai do hidrocarboneto, ele se combina com o cloro. Então note, você partiu de um hidrocarboneto e você obteve uma cetona, ok? Bom, no próximo vídeo vamos ver um tópico da parte de reações de substituição que está faltando, que é exatamente a parte dos grupos orto, par e meta dirigentes. Então espero vocês lá, abraço a todos.